Na alta performance, né, Renato, as pessoas estão se colaborando mutuamente em prol de um propósito maior, seja do resultado, seja da expansão dos negócios, seja da educação da sociedade dos seus clientes. Na parte baixa, digamos assim, onde não há alta performance, as pessoas estão se disputando e às vezes mais preocupadas, né, com o que o outro pode ganhar também ou ele deixar de ganhar do que num propósito maior. É a realidade que a gente E a vive do dia a realidade dia, você e a tá gente entendendo? Às vezes as observa. pessoas falam: "Ai, mas não sei o quê", não cara, já passamos dificuldade, já quebrei, já mas é tudo maravilha, não é maravilha mano, a questão sim, o que que você quer para o seu futuro, o que que você enxerga. Então nós temos um propósito de servir, sim, servir as pessoas, ver as pessoas mudando de vida, fazendo transição de carreira, liberdade geográfica, ajudando a família, estruturando a base familiar, não só na questão financeira, entendeu? Tô falando de mentalidade, cuidado com o corpo, tô falando de network, né, tô falando de conexão com Deus. Fala moçada, tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui para mais um episódio do Café com Leilão. E antes de mais nada, já vou pedir para vocês nos seguirem, hype.leilões no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais. Então, é aqui que você encontra todos os assuntos pertinentes ao mercado imobiliário, leilões de imóveis, parte jurídica, enfim. E hoje, mais que especial, estamos aqui com o nosso parceiro e amigo, direto de Sidrolândia, né? O Marco Aurélio, o empreendedor imobiliário, direto de Sidrolândia, nosso parceiro. Fala, Marcão. Bom dia, Carlos meu rei. Renato, bom Primeiro queria te dia. agradecer pelo por estar aqui conosco, tá bom? E é uma satisfação recebê-lo aqui na nossa casa, né? Vamos Obrigado, a satisfação e a alegria é minha. Fico muito grato e honrado por mais esse convite. É muito bom quando você se relaciona com pessoas que estão alavancando os conhecimentos, estão em constante evolução, como você, como a Hype Leilões e a própria casa, mas principalmente quando você consegue beber desse conhecimento, dessa educação da nova economia aplicada aí ao mercado imobiliário direto da fonte. Então, para mim, é um prazer e uma honra estar aqui que perto de isso. você. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado a você. Vamos lá então, Marcão, vamos para iniciar aí, até para o pessoal de casa saber quem que é o Marco Aurélio. Hã? Obrigado. Bom, eu sou empreendedor imobiliário há 14 anos, né? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou da cidade de Sidrolândia, né? Eu atuo lá, minha família é de lá, então construí a carreira imobiliária, né? E a carreira dos negócios lá. Eu comecei a ser corretor no mercado tradicional quando não era tão glamuroso agora, quando ainda não era instagramável, quando ainda era coisa de pessoas com mais idade, talvez não tão comprometidas, né? Brooker, não era Brooker? Não era broker, não estava na era dos brokers, ainda era calça normal. Mas brincadeiras à parte, isso era um mercado mais tradicionalista, principalmente quando você vem do interior, para pessoas que estavam na segunda carreira, vinham de instituições financeiras ou de algum outra empresa que não deu certo, ou uma atividade paralela, era contador, advogado e corretor. Então eu ainda peguei essa fase, né? Como eu atuo aí há 14 anos, vamos dizer que nos 4 primeiros anos eu peguei essa fase mais tradicionalista. Mas o que é muito bom é que eu acompanhei toda essa mudança que o mercado teve, né? Esse mercado que hoje a gente chama até de mais glamouroso, mais Sim. instagramável, né? Mas principalmente essa evolução mais tecnológica, mais abrangente. E agora eu estou pronto, vamos aqui até bater um papo disso para entender e aperfeiçoar nessa nova economia aplicada ao mercado imobiliário. Até porque a tecnologia vem evoluindo, a expansão, a educação vem transformando as pessoas, então as Sim. pessoas não são mais aqueles clientes que antes, assim, confiavam, ouviam 100% e até confiavam no profissional, só se limitavam às ofertas, oportunidades que eram apresentadas a ele. Hoje as pessoas têm uma visão macro, né, nacional e até O mundial, acesso de da o pesquisa também, né, acesso à Marco? pesquisa, educação, Trabalho de da formação é conscientização. totalmente diferente. Isso é muito bom, porque além de nos aperfeiçoar diariamente, constantemente, nos capacita e nos possibilita atender pessoas no mundo inteiro, né? A gente tem clientes aí não só no mercado interno do interior, no mercado da grande metrópole, mas também a gente consegue cada vez abranger aí sem limites geográficos, né? Não, e tem mais uma questão, né, Marco? Nessa questão aí dessa mudança de mercado aí na área imobiliária, faz a gente se mexer também, né? Com Ir certeza. atrás de conhecimentos, atualizações que antigamente, de repente, o corretor, o consultor imobiliário não precisava ter certas habilidades, entendeu? Então hoje ele tem que estar enquadrado nessa nova economia aí, né? Então é um relacionamento, um network, né?
é o smart, é o money, enfim, né, então Tudo isso. é essa onda da Essa nova aula economia que é, assim, ao meu ver, é fantástica, é né. Que é fantástica. aplicada também até para nós na questão dos leilões hoje, né, você que trabalha com imóvel em todas as áreas aí, eu acho que hoje é essencial, quem não tiver, quem não tá fora do mercado. Eu acho que como em todas as áreas, né, a mente depois de aberta para o novo conhecimento, ela não se fecha mais. E é natural que você crie essa demanda de novos conhecimentos, né, principalmente quando você gosta. Então, tem duas coisas que nos forçam, eu acredito que são uma mola propulsora, uma força motriz, tal como Sim. mesmo até a física e a gravidade para os negócios, né, aplicado aos negócios, que é uma concorrência, um mercado altamente competitivo, cada vez com mais pessoas, né. A gente tem até um orgulho, que bom que nós somos entre dois parceiros do mercado imobiliário, porque hoje é muito comum profissionais de diversas áreas, até de carreiras já estabilizadas, né, deixarem, deixarem das suas carreiras, até da sua formação inicial, para atuar no mercado imobiliário. Então, quando você vai nessas imersões de aperfeiçoamento, você encontra advogados, engenheiros, arquitetos, empresários, diversas, até médicos, né? Uhum. Digo até porque é bem diferente de negócio, né? Que começam e aí gostam tanto, né, Renato? E a gente sabe por quê. Faz essa transição, Faz né. a transição de carreira. Eu conheci muitas pessoas nos últimos 5 anos fazendo transição de carreira mesmo, assim, sabe, de funcionarismo público, do tudo. Mesma transição que eu fiz lá atrás. E por quê? Porque esse conhecimento, essa nova economia, como eu estava te dizendo, são 2 coisas que é mola propulsora. Um é a concorrência, esse mercado altamente competitivo, Certo. pelas oportunidades que estão aí pulverizadas, Mar mas azul de também mar oportunidades. azul de Aham. oportunidades, oceano azul, mas também pelo conhecimento, o acesso ao conhecimento. Quando você vem da jornada padrão, tradicional de educação e conhecimento, formação acadêmica, pós, tal, 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 para você se posicionar e até estar pronto para ser, às vezes, um especialista, você tinha que ir numa pós de um ano e meio, né? Então, Exato. a gente pegou essa transição, passou pelos bancos da universidade e hoje não. Hoje, não desmerecendo e menosprezando essa cultura nossa educacional que ainda está Acadêmica, exato. acadêmica, que Uhum. de certa forma, como a educação tradicional do país tá bem obsoleta, né, Aham. de outras décadas, mas hoje você tem, com a internet, com a educação, tá aí você que está se propondo à educação, é diferente, né, você não fica especialista para vender um produto ou serviço, você se torna um especialista para você educar culturalmente, e economicamente as pessoas, para esse consumidor, para esse investidor, porque ele já não é apenas aquela ponta igual de varejo, né, produto de prateleira e comprador. Pessoa é educada, ela É. entende, ela Conscientização. tem consciência, Uhum. e aí ela começa a ter as tomadas de decisões, né. Então você vai numa imersão de 3 dias, você aprende muito, você segue na educação hoje, que a gente sem barreiras tecnológicas, que são as plataformas de educação, e você vai educando. E nós mesmos, né, a gente não quer mais o cliente assim: "Faz isso que é bom, tô te falando que é bom". Pessoa tem assim, você tem 10 linhas de argumento, de análise, e a pessoa às vezes tem as mesmas 10 ou até mais que você. Exato. Porque o comprador hoje, ele tá às vezes ele sabe mais que o profissional, né. Se o profissional fica olhando só para o mercado dele para o que ele tá atuando, ele fica para É, trás. se ele não expandir Ele essa expandir, mentalidade porque aí. às vezes o cliente está sabendo mais que ele já, Mas sabe o sabe. que que é o legal, Marco? Falando da base educacional também, inclusive, né, a Hype Leilões está desenvolvendo essa base Que bacana, educacional de conscientização, porque, cara, é muito bom você ver as pessoas executando o método. o método, e você vê executando com excelência, fazendo as coisas correto e obtendo resultados, né. Porque é o que a gente sempre fala, o servir, cara, engloba muito essa parada hoje em dia, até dentro da nova economia, porque também não faz sentido, né. Essa retenção é outra coisa também que lá no passado é o quê? Retenção de mercado, não sei o quê, "Ah, não, eu não posso passar meu fornecedor, eu não posso isso, eu não posso aquilo", então aquela mentalidade, né, do negócio ali, onde na verdade hoje a gente enxerga que é isso daqui que está acontecendo, é o troca-troca, é o ganha-ganha, é o servir, não é aquela questão assim: "Puta, o Marco é meu concorrente", pô, não, pô, É. ele deve ter algumas habilidades aí que eu não tenho, pode ser que eu tenha umas que ele não tenha, por que que a gente não pode se unir, entendeu? E isso, o engraçado, não sei se deve, eu acho que acontece com você também lá, até questão de negócios mesmo na prática, entendeu? Pô,
Se eu não tenho condições disso, para que que eu não vou buscar um parceiro para aquilo? Claro, Hã? na alta performance, né, Renato, as pessoas estão se colaborando mutuamente em prol de um propósito maior, seja do resultado, seja da expansão dos negócios, seja da educação da sociedade dos seus clientes. Na parte baixa, digamos assim, onde não há alta performance, as pessoas estão se disputando e às vezes mais preocupadas, né, com o que o outro pode ganhar também ou ele deixar de ganhar do que num propósito maior. Lá, falando um pouco da cultura organizacional da minha empresa, que eu venho criado e instituído, né, e aperfeiçoado, é assim. Então, às vezes, nem sempre o nosso cliente vai se comprar com a gente. Então, a gente vai expandindo. É um pouco difícil quando você vem de mercado imobiliário altamente competitivo, aplicado ao interior, mas eu sei que no capital é a mesma coisa, porque a Campo Grande é uma grande metrópole, é aí uma cidade que está sendo muito pesquisada. Eu tenho uma database de pesquisas de imóveis. Quando eu falo da questão mundial, é porque o Mato Grosso do Sul a gente sabe, né, que está em grande expansão A da bola da agroindústria, é vez, a bola da a rota vez, é rota bioceânica. bioceânica, é tudo, agroindústria, rota bioceânica, tudo, Hã, tudo, né. E Campo Grande é a capital do nosso estado, só sim, Campo Grande tem a grande vantagem, né, tanto é que ela saiu aí várias vezes, né, durante 6 anos numa revista específica disso como a capital verde. Então as pessoas estão olhando assim, Campo Grande é uma capital, qualidade de vida. qualidade de vida, segurança, então as pessoas nós vemos, né, Campo Grande como a nossa casa. Nós vemos aí quem é do interior como a capital, Ira, Campo Grande. Mas quem está de fora enxerga uma capital com todo esse potencial, com essa loucura imobiliária que acontece aqui no entorno, É, mas com a aquela vida dinâmica. mais segura, mais tranquila, sem Sim. aquele trânsito frenético, sem tudo isso. Então, quando a gente fala da parceria, é isso, nem sempre a gente vai, mas a gente tem que estar conectado. Antigamente as pessoas, assim, pareciam, né, e aí no interior ainda é um pouco assim, mas eu acho que depende de cada um a partir de mim mudar isso. A pessoa queria ter praticamente aquela brincadeirinha do pega-bandeira de criança, sabe? Bandeira é minha, eu estaco aqui, esse cliente é meu, esse imóvel é meu. E não é mais assim, porque você não tem como deter. A pessoa antes de comprar, ela olhou tudo, antes de investir, olhou tudo, ela falou com todo mundo. É natural. Na É. nossa jornada lá na nossa cultura organizacional, a gente sempre conversa sobre isso. Você já falou, já está em momento de compra, já está visitando, já conversou com o corretor e tal. Ah, sim. E a gente, lógico, tem um sistema de trial mercado para comparar o nosso. E Sim, acontece muitas vezes, e essa semana mesmo aconteceu, o cliente falou: olha, realmente, vamos fazer aqui, como a gente tem expertise lá do financiamento, mantém seu financiamento. Eu não vou reter, mesmo que sua proposta está comigo, está aprovado aqui, o seu negócio. Porque realmente esse imóvel que você está comprando, nesta condição que você está comprando, certo. eu não tenho para te oferecer, é muito bom. A pessoa veio assim até, falando dessa última experiência, veio até me emocionar, falou: "Márcio, sério que você tá falando isso? Ah, mas você já conversou com outro corretor? Pensando que talvez eu teria o ganho, a Sim, para participação ter no uma ganho". parceria com outro Falei: "Não, corretor. nem falei, mas você pode ficar tranquilo, Tô pode para ele falar para ele trazer aqui nesse nosso departamento de financiamento, porque realmente eu conheço esse imóvel, eu tenho triado o mercado praticamente todo da cidade e realmente você é uma oportunidade, você está comprando bem, numa condição boa, pode usar aqui seu financiamento". Aí o outro colega até me ligou assim, achando como ele sempre brinca no mercado imobiliário, achando que aham. ia levar uma mordida, né. Eu falei: "Não, cara, eu fico feliz, até porque não é a gente tem que ter, Renato, ter essa consciência, não é um Boa. negócio. A gente não quer ser o profissional que assessora, o broker, o especialista, o corretor, o consultor imobiliário uma só vez. A gente quer sempre, né, ser o da família, ser lembrado, ser parceria e Sim, expandir. não é é aquela questão também, né, Marco, não é sempre sobre dinheiro, né, cara. Não é sempre sobre dinheiro. Porque numa situação dessa, por exemplo, você acha que ela vai procurar quem na próxima É. aquisição ou indicação? Ou a indicação, e a Provavelmente indicação não vai ser o corretor da não, aquisição, entendeu? Vai ser o que é. foi bem Bem assessorado, que foi assessorado, né, no que caso tem que tiver você, essa troca. entendeu? E outra, a gente tem outros produtos como a Hype Leilões para oferecer, porque como a gente volta consciente, a gente quer educar, primeiro tirando a objeção do dinheiro estar na frente, para que a pessoa seja sempre. Você imagine a gente ter clientes, né? A gente sempre brinca, né? Que a gente fala, eu quero ser corretor de sua família, quero ser especialista seu. A gente brinca, você tem que ter um corretor para chamar de seu, né? Porque você pega os outros corretores, a pessoa fala, eu tenho meu advogado, eu tenho meu médico. E por que não você Não ter o ser o seu corretor? corretor. Não quer dizer que necessariamente ele é o detentor da negociação do imóvel, mas ele, às vezes, você pode dar uma opinião. Ó, realmente, acontece, eu faço muito isso.
eu percebo que já era no começo uma certa estranheza. Não, esse negócio que você tá fazendo é realmente bom. Bom mesmo, faz, e assim, sai daqui, vai para lá, né? Às vezes as pessoas acabam sendo muito cartesianas, né? Ela acha que ela só pode sair do ponto X para ir para o ponto Y. E no máximo na volta. Mas a vida é muito complexa. Assim como os negócios, ela ser só bilateral, né? Só aqui e aqui. É Exato. muito complexa a vida, né? Marco, você falou aí, o interior, a Campo Grande é vista, mas eu sei que Sidrolândia é a menina dos olhos É. também, desenvolvimento, né? Muitos empresários investindo em Sidrolândia. E como é que é? Como é que tá o mercado de Sidrolândia? Tá muito bom. Sempre foi, lá o mercado de Estrolândia, ele sempre foi muito, eu vou usar esse termo, que é o termo que eu acredito, aí vai de princípio de cada um, muito abençoado para o mercado imobiliário. Olha, Sabe por quê? Porque, assim, sempre foi, mesmo quando não tinha essa questão da rede social, que as pessoas, tinham essa informação mais rápida, sempre foi comparado a outras cidades muito mais a valor agregado. Então, por exemplo, a pessoa vinha de Campo Grande, vamos fazer essa correlação dessas cidades vizinhas irmãs, né? Campo Grande e Estrelândia, a pessoa achava que ia vir lá, lá em Estrelândia deve ter terreno de R$ 10.000, porque aqui em Campo Grande tá 30, e era o contrário. Ela chegava lá e o terreno era 50.000. Então, assim, sempre Cirolândia teve uma grande valorização olha, imobiliária. Sempre foi, assim, um déficit habitacional muito grande, porque, assim, vai crescendo e não vai acompanhando o plano urbanístico e uhum, tudo mais. E ela sempre foi ao valor alto, que as pessoas sentiam esse impacto. Aluguel sempre foi Cirolândia nos últimos anos, entre as 5 cidades com maior valor de aluguel e com a maior valorização do estado do Mato Grosso do Sul. olha, Hoje ela está sempre disputando o terceiro lugar. E aí, quando você olha, fala esse terceiro interessante. lugar, você tem que entender que é uma cidade de 60 mil habitantes, do lado da capital, entre Dourados, entre grandes centros. Por que isso? Devido aos investimentos que estão acontecendo. Então, Citrolândia passa hoje pela. A gente brinca, né? Que a rota bioceânica é o nosso quintal, vai passar no quintal da nossa casa, Exato. porque Uhum. é o corredor turístico de Bonito, o corredor da rota bioceânica realmente vai passar por dentro da cidade de Citrolândia. Então, isso gera muito investimento, gera muita especulação imobiliária. A gente tem que lembrar que o mercado imobiliário, ele é praticamente o básico, né? Porque quando você olha lá, como diz aquela velha pirâmide de Maslow, tá lá, Maslow, tá lá, segurança, tudo. Então, assim, tem o mercado. Você vai no mercado, novos mercados abrindo, com mercado de produto de compra, né? Mercado Aham, varejista. sim, Então, ele tá alimentação, que a gente precisa se alimentar. Aí a pessoa fala, depois é farmácia? Fala, não, e moradia, porque as pessoas, moradia. antes da pessoa comer e ficar e precisar de uma farmácia, ela precisa o quê? De moradia, que seja alugado. Então, assim, não acompanha, Renato. Então, assim, aluguel, valor agregado muito alto, disputado no E uma alta normal, demanda. alta demanda. Quando teve agora a instalação da agroindústria que é em Paz, né? A Sim, sim. processadora lá do milho, que é uma grande força, assim, uma grande empresa multinacional, né? Com atuação em Dourados, agora no Nordeste. E ali em Estrela, ela já está projetando uma terceira fase, comprando área, Movimenta tudo, né, Marco? movimento A economia tudo, da a cidade economia tudo. é, E aí você renda per capita. percebe que essa cidade, na questão imobiliária, não está preparada Não tem. para absorver. É o que aconteceu em É o Ribas. que aconteceu em Ribas, né? Então, assim, Sidrolândia, nessa questão da valorização, né? Para não perder a linha. Disputa o terceiro, rentabilidade em aluguel. Para quem investe em aluguel, independente da forma, depois nós vamos, né, falar sobre alavancagem. Loucura, loucura mesmo, assim, fila de espera. Quando tem esses fluxos desse público flutuante dessas novas empresas nessa fase de construção e implementação, não tem. Hotelaria 100%, pousada 100% da capacidade de ocupação, Olha. aluguéis assim, como o pessoal brinca, estratosféricos, né? Então, por exemplo, a gente já tem um valor agregado muito alto no aluguel, comparado com outras cidades, e a gente percebe isso nos atendimentos, né, nas pesquisas, e quando chega esses fluxos, mais. E isso não é algo volátil, ou seja, a gente Certo. citou Ribas, né? Então ele vem, aí ele fica um tempão, ele desce. Desce, Não, cai. lá não. Ele Lá tá mantém. terminando, mantém, tá terminando, aí já tem outra indústria, tem 5 processadores, esmagadora de soja, tem isso, tem aquilo. Então, Sidrolândia vem aqui defender a minha cidade e também apresentar para investidores, para gerar essa conexão com Campo Sim. Grande,
Porque tem um estudo de uma instituição financeira que ele deixa muito claro que Sidrolândia está para Campo Grande, falando uma proporção micro para uma macro, assim como Campinas está para São Paulo, Nossa! na projeção dos próximos anos. Por quê? Uma cidade a menos de 60 Pô, quilômetros de 60, distância, isso que eu ia falar, uma 60 hora, km. pertinho, rodovia média, Vai e volta, vai e rodovia volta média. tranquilo, mas que passa a não ser mais cidade interior. É uma metrópole da grande metrópole que é Campo Grande. Uhum. E as pessoas do público interno, eu acho que eles não estão muito preparados para isso, eles não estão percebendo isso ainda. Eu percebo que a cidade não está, a nível de consciência aplicada ao setor imobiliário com essa consciência de tudo que tem lá. E as empresas, a gente está sempre junto também, né, prospectando empresas, Uhum. grandes empresas de construção, tudo, quando você apoia pessoas, tem certo impacto. Eu acredito que, às vezes, quem está de fora está enxergando como um mapa de cima mais do que quem está dentro. Ah, Porque, assim, então não, e as pessoas não o local estão... lá só. A pessoa está vindo, volta naquela questão da educação. A Uhum. pessoa está vendo só o que lhe é apresentado, o que está vendo. Então, é Legal, bem maior. A legal. prospecção dos E próximos 5 vendo anos. você falar assim, sabia que você falou do aluguel, sabe que eu lembrei aqui, gente? Eu já tô aqui pensando se tem imóvel lá para arrematar, entendeu? Uma coisa automática, né? Porque a gente, quando ele fala que tem uma demanda e que é o terceiro colocado na questão né, da divisão de valores de rentabilidades. Eu já estou aqui pensando se tem uma filtragem para Cisrolândia para fazer um arremate para o investidor ou arremate, enfim, dentro dos nossos negócios, porque provavelmente nessa oportunidade aí o meu percentual, o meu ROI de retorno vai ser bem maior do que eu estar arrematando em Campo Grande, por exemplo, porque a concorrência é maior, entendeu? Então, falando já da parte de arrematação, de leilão e de alavancagem, né? Tanto de antecipação de riqueza ou alavancagem patrimonial, enfim, você consegue enxergar essa parte? Vamos falar agora vamos falar do leilão, Vamos falar de leilão, vamos falar de entendeu? alavancagem. Você consegue enxergar isso dentro Consigo, de Cirolândia ou fora do mercado? O que que você, consigo. né, você que Porque, tá. por exemplo, quando você fala aplicada a... Quando você vê qualquer índice de educação, o equilíbrio, ponto de equilíbrio do aluguel inicial é 0,5% do valor investido, né? Isso aí é uma coisa natural. Lá você consegue, já naturalmente, por essa questão de demanda, expansão da cidade, você já consegue 1%. É natural você conseguir 1% lá. Então, você já está falando... Às vezes a pessoa fala 1%, mas depende 1% de quanto. E, né? E, por Exatamente. exemplo, assim, e 1% é pouco? Não, é muito. Porque se numa regra geral de mercado é 0,5%, nós estamos falando em 100% a mais, o dobro. Primeiro ponto. Segundo, nesses grandes fluxos, como aconteceu, é muito aluguel, muita procura. Então, para quem vai fazer alavancagem, seja através de aquisição imobiliária por leilão, outra coisa, ele naturalmente vai ter uma rentabilidade já acima da média no mercado, como você falou, não tão pouco concorrido. E existe uma outra coisa, que o mercado imobiliário, ele é o mercado mais seguro, mais rentável, independente do cenário. Então a gente gosta de falar assim, todos os cenários. E quando Selic alta, mas a aplicação financeira tá mais, mas o imóvel continua, Tá lá. tá lá. E tem gente comprando, Tem hein? gente comprando. Ah, O porque mercado depois vai vai baixar, baixar, aí a demanda vai aumentar e quem tiver com a é, mercadoria vai ditar a regra do é, mercado, com certeza. entendeu? O agronegócio, o grão tá muito alto, vou comprar grão e vender. O, o imóvel tá lá, do mesmo jeito, valorizando o mesmo tanto. Valorizando. E aí, quando você fala assim dos remates de leilão, é um mercado lá inexplorado. Tanto para a aquisição, quanto para o seu investidor, esse que você está educando, Renato. Você sabe por Uhum. quê? Porque assim, vamos falar de alavancagem agora. Então, eu sempre gosto de dizer isso e afirmar. Vamos falar da nossa cultura. Já diziam nossos avós, nossos pais, quem compra terra não erra. Então, eles estão querendo dizer, aplicado ao nosso, terra é terra, tijolo, construção. Quem investe em metro quadrado não erra, pela segurança, pela alta rentabilidade. Então, você vem no mercado que às vezes a pessoa falando nessa cultura nossa,
Assim como tem a nova economia, tem a nova cultura nossa mesmo. Sim, Porque o que sim. acontece? Antes, nossos pais, nossos avós, as famílias no geral, trabalhavam com muito suor e sacrifício, 20 anos para ter a casa própria, para trocar de casa, dar aquela primeira no negócio, ou dar aquela para um filho, deixar a herança. Aí você vê gente morando e tá tudo bem, e a gente tem que honrar a quem veio antes, Sim, né? sim. É o princípio aí da precedência. Eu moro na casa que foi do meu avô e tá tudo bem. Hoje, nós podemos fazer essa mesma jornada com 5 anos. E agora você não é tão detentor disso mais. Você compra através de uma alavancagem um patrimônio, faz investimento, e ele valoriza e você compra ele, dele você faz um de maior valor agregado e maior rentabilidade, ou faz vários, vai diversificando. Vai diversificando. Diversificação de receita e aumento de patrimônio, Totalmente. Não tem nada repetindo as operações. que a valorize tanto, que dê tanto alavancagem patrimonial para qualquer ser humano do que o mercado imobiliário. Então, você pegar, por exemplo, terra, o tanto que valorizou a terra do nosso percentual, quanto que valorizou o imóvel? Se você fazer um gráfico, eles andam assim, ó, sempre mal valorizando, sempre mal valorizando. E agora a gente tem outras oportunidades de alavancagem, né, Renato? Porque, por exemplo, falando nova economia, você não precisa necessariamente ser dono 100% de um negócio. Tem os grupos de investimento, tem as cotas participações de leilão, Cotização, cotização. SCP e CP aquele tem vários mercados. Então, hoje você não por você entende da expertise, você continua confiando num consultor, num SCP. expert, em alguém que tá para Sim, gerir esse sim. recurso, mas você tem o ganho. Então, assim, aplicando lá, se fazer através dessas formas, dessa educação, várias possibilidades de mercado. Não precisa, porque às vezes a gente tá falando de compra, né? É bom de falar. A pessoa pensa assim, eu preciso de 500 mil reais, 1 milhão, preciso me desfazer de alguma coisa, preciso juntar toda uma economia para colocar no imóvel. Nem sempre. Você pode diversificar e fazer a cotização. E aí até eu te pergunto, como que você atua nessa questão dos leilões, né, para que as pessoas até entendam, né, que ela não precisa estar sozinha nisso, que ela existe além da expertise, mas existe como ela entrar em participações. Marco, vou falar, é o que eu ando batendo muito, né. A expertise que você está falando, eu acho que é essencial. Eu acho que não tem como você entrar no mercado desse, sem ter conhecimento ou sem estar amparado por alguém que tenha o conhecimento, entendeu. Agora uma crença limitante, isso é fato. Leilões de imóveis, preciso ter dinheiro, muito dinheiro para adentrar dentro do mundo dos leilões? Não. E digo mais, até 0 dinheiro. Então, se eu tenho o meu conhecimento, certo? O Marco Aurélio está em busca de uma oportunidade que ele não tem expertise para aquilo. Eu vou oferecer o meu conhecimento, o Marco Aurélio vai entrar com a parte dele. Perfeito, isso é um modelo que nós temos, entendeu? Bom, eu tenho uma parte, mas não tenho todo o dinheiro. Vamos fazer cotização. Marcos, você entra com 30, eu entro com 40, o fulano entra com 50, enfim. E sabe o que é legal? Quando nós formatamos a Hype Leilões, nós não estamos falando aqui que a gente só tem o interesse de servir só, lógico, a base educacional, tratar, tem uma parte financeira envolvida? Tem sim, entendeu? Mas além dessa parte financeira, a gente tá atrás do quê? De formação de comunidade, ok? Para levar esse nível de consciência, subir o nível de consciência, de conhecimento da área de leilões de imóveis, mas não tão importante, o que que nós queremos? Nós queremos fazer a captação, a gente cria um funil, entendeu? Captação de bons parceiros. Que entendam o nosso linguajar, a nossa cultura, o trabalho que nós queremos fazer dentro do mercado, é por isso que a gente está batendo, né, nós vamos criar a primeira comunidade de arrematadores de imóveis do estado de Mato Grosso do Sul. Nós vamos criar, ela já está sendo realidade, a gente já está em andamento, entendeu? Isso é fato, ok? Automaticamente, pô, olha o leque de oportunidades, é igual você está falando. Cara, tem N maneiras de fazer, de entrar dentro desse mercado. Aí quando você fala para mim assim, e é engraçado, cara, que a cabeça da gente não sai desse mundo, Não sai. entendeu? Quando você fala para mim que o mercado de Cirolândia tem um percentual maior, é 1%. Então vou dar um exemplo para vocês, que a gente estava conversando sobre financiamento, ok? Então hoje eu tenho imóveis que eu consigo financiar 95% do imóvel. Entendeu? Então você calcula aí, 95% financiado, eu dando só 5% de entrada naquele imóvel, onde eu estou arrematando lá, vou dar o seu exemplo, estou arrematando lá em Cidrolândia esse imóvel, ok?
O imóvel numa casa popular deve estar o quê? Um aluguel lá, 1.000, 1.000 e poucos reais? No mínimo um salário. No mínimo um salário. Dei 5%, minha parcela do financiamento é R$ 800, eu vou alugar por 1.100 lá, vai ter uma sobrinha ainda, aquele imóvel, aquele patrimônio vai ser seu futuramente, entendeu? E você não tira mais dinheiro do bolso, porque o próprio inquilino vai estar pagando a prestação do seu financiamento. Esse é um caso. E aí, se eu faço essa operação, vendo pelo valor de mercado, paguei 100, vendi por 150, quitei meu financiamento, tive meu ROI ali, na próxima arrematação, eu já posso fazer 2 operações, 3 operações e assim sucessivamente, entendeu? Então, assim, é igual você falou, às vezes as pessoas estão aqui, ó, focadas só naquele negócio: "Eu preciso juntar, eu preciso adquirir, eu tenho que ter". Não, mas tem várias maneiras, inteligentes, né. Inteligentes. E é para isso que a Hype Leilões foi implantada com esse intuito de ajuda mútua, É. entendeu? Esse negócio do ganha-ganha, porque aqui na Hype Leilões, aqui você também pode, então não é aquela questão de: "Ah, eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter dinheiro", não, tá? Aqui não. Que Então é bom. essa o papel Essa é esse, o né, papel é Marco? esse, é essa democratização do mercado. Olha o nosso slogan, democratização Do mercado. exatamente. Justamente por quê? Para ficar algo acessível, democrático, tudo. E você sabe que às vezes essa facilidade, né, a gente tem aí muita coisa devagando na internet não real, as pessoas até se assustam, mas é a conta muito para nós que somos do mercado, é muito simples. Essa questão da alavancagem, por exemplo, como você falou do para um imóvel rematado através de leilão e até mesmo financiado. Você vê, a pessoa é dona do imóvel, vamos dizer um português claro, ela está sentada em cima do imóvel, seja lá morando, seja alugando, o próprio rendimento está se pagando. E ainda pode pegar essa sobrinha e amortizar e ir puxando. Aí tem vários, pra gente não ser muito técnico, antecipação, FGTS, tem várias formas. E aí tem outra coisa bem interessante, alguns clientes que eu já consegui educar. Eu tenho cliente, e eu vou dizer, não são pessoas que as pessoas consideram ricas, né? Fala assim, as pessoas têm uma ideia de ser rico é ter isso, é ter sobrando, é ter isso. Pessoas trabalhadoras, investidores. Eu tenho um cliente lá que ele começou 5 6 anos. Comprou um imóvel, alavancagem para alugar, aí ele começou a amortizar FGTS, ele tinha uma parcela de 1.000, e aí ele alugava pelos mesmos 1.000, ele amortizou com FGTS. Para resumir, hoje a parcela dele é R$ 200. E o Nossa, aluguel hoje lá, que era 1.000 antes, aí eu falo da valorização alto potencial de investimento do mercado local de Estrolândia, hoje a parcela dele é 1.800, o aluguel. E o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo o que a gente chama de bola de neve. que Então essa fantástico. sobra, esse spread, ele vai fazendo investir em outro imóvel, em outro imóvel. Isso é lindo. E aí que ele falou, aí tem os outros e ele é do agronegócio. E antes Aham. ele investia em compra de grão, em reserva de dinheiro. Então o que ele falou um dia para mim? Ele falou: "Mark, o que que eu tô fazendo? Os aluguéis", ele já tá no quinto imóvel, tá? Olha. 7 anos atrás, quinto imóvel. Só dessa forma. Aí ele falou assim: "O que que eu faço? Eu junto o dinheiro da diferença", e aí ele veio feliz esse ano. "Então eu juntei, o que me sobrou é tanto". E ele falou assim: "Minha entrada agora nesse novo imóvel, o que que você acha melhor? Qual que é o imóvel que você tem?". Aquela conversa de assessoria, Sim. que rentabiliza, vai valorizar o lugar. "Não, porque esse imóvel aqui", aí pegou a alta, aquela do aluguel que teve há um ano atrás, sim, Aham. super faturou, triplicou a rentabilidade no aluguel. Agora vem, mas não volta. Certo, Ela ela não volta vamos toda, dizer de jeito vamos dizer nenhum. que ele tinha 1.000, hipotético, né. Aí nesse momento de alta ele estava alugando por 3.000 e agora não volta para 1.000, ele volta para 2, Para 2, 2,5. 2,5. Uhum. E aí ele falou assim: "Esse valor de entrada sabe de onde que é? Daquelas outras 4 casas que você me vendeu, e eu juntei, paguei as parcelas, juntei, então aqui a entrada, eu quero dar de entrada na outra". Olha, inteligência. E aí você imagine, esse é um de média idade, ele tem uma média de pouco mais de 50 anos. Você imagine nós que estamos um pouco menos de idade, que é o que as pessoas têm que querer isso para si. Você viajando uma praia, indo para o Rio Grande do Sul, visitar a sua família, qualquer lugar do Brasil. Ah, liberdade geográfica. Liberdade geográfica, Ah, financeira. E aí você tá num dia como nós, num bate-papo, num café, daqui a pouco você recebe uma notificação, tim, no seu celular, você olha. Pix recebido do seu aluguel. Vocês nem tá lembrando. Você imagina a liberdade que dá para uma pessoa isso? E isso, quem pode dar isso? O mercado imobiliário. Porque tá lastreado, é seguro. A pessoa não precisa ter aquele medo, vou fazer uma aplicação de risco e talvez coma do meu capital, jamais. uhum. E você está, vou dizer, você está sentado no imóvel, ele está valorizando, está se pagando e está te rentabilizando. Cada vez te rentabiliza mais e cada vez ele valoriza mais. Então, assim,
É o que a gente chama de bola de neve. Não há nada, todos os estudos indicam, não somos só nós, o mercado imobiliário estamos dizendo. Não há nada que valorize mais e que de forma segura e que rentabilize mais de médio e longo prazo que o imóvel. Não, o negócio é tão maravilhoso que as pessoas duvidam, né. É. Duvido. Renato, é mentira, você pagou 50% a menos no imóvel? Paguei. Ah, mas como? Por quê? Senta aqui que É, nós vamos vou te vou te explicar. explicar como E é aí, que como você funciona. esses dias eu estava conversando sobre leilões com um colega meu que é investidor, que constrói para venda, aí ele falou assim, a gente estava falando sobre leilão, né, aí ele falou: "Cara, leilão é muito", a palavra assim: "Ô, leilão é massa, bom demais, né". E não, e dá um lucro bom com jornada mais curta, né. Ele ainda disse para mim: "Eu só não sei como é que faz, já andei pesquisando, tô É por sempre assim. mas eu sei que dá bom". As pessoas sabem que dá, Uhum. têm uma ideia, que tá pulverizado aí, Sim. mas ela só não sabe como fazer. Como? E às vezes ela fica empacada, ela fica na inércia de não procurar o conhecimento. Tudo começa pelo conhecimento. Sendo educada, apresentando, até que isso, seja algo assentido nela, que dê segurança e ela possa investir. Sim. Só que quem investe em mercado imobiliário, em alavancagem patrimonial, seja através de recurso próprio, financiamento ou leilão, Renato, é um caminho sem volta. É o mesmo caminho sem volta que a gente falou no começo das pessoas que estão fazendo transição de carreira. Porque ele vê oportunidade de ganho mais fácil. E aí ele fica assim, depois que passar aquele medo, tá muito fácil, ele fala, É. é isso que eu preciso. E ele vai atraindo outras pessoas. Sim. Porque se você tá numa roda, num churrasco de família, a pessoa fala, eu tô comprando. Seja todo mundo tem alguém, que fala, eu tô comprando carro em leilão porque valoriza. Se carro que deprecia, que é mais difícil, as pessoas entendem que rentabiliza, que dá lucro, a palavra certa é lucro, E o imóvel? e o imóvel? A gente tem que perder essa cultura que o brasileiro tá perdendo, graças a Deus, vem de que tudo é muito difícil, tudo é muito sacrificado, é tudo muito suado, sofrido e que não pode ser fácil a jornada. E a gente tem que parar de demonizar o dinheiro. A riqueza, a energia do dinheiro, a riqueza, tem que parar de demonizar ela. Você não vai pro inferno por causa disso. É o Exatamente. É contrário, outra você vai crença fazer limitante, sempre. É uma crença exatamente. muito É. limitante. E aí você vai vendo essas grandes possibilidades. Quando você fala em facilidade, como você falou, a cabeça nossa não para. Sempre é muito comum numa cidade como a minha lá, que tem muita transição de Aham. carreira, a pessoa entra, começa a ganhar mais, dá upgrade, é transferido para outro lugar, pede para voltar, as pessoas compram imóvel na planta ou pronto. Elas sempre perguntam: "Tá, e se eu for transferido, como é que eu faço? Eu só transfiro o financiamento?" Não. Você recupera a parcela que você pagou no mês, em vez de estar pagando aluguel, despesa, você rentabilizou. Uhum. Você quita o financiamento e você recupera o capital com coisas. E a facilidade assusta. Eu teve um cliente que comprou comigo na planta, há uns anos atrás, 2 anos, e eu Uhum. falei a mesma coisa, eu tenho vários clientes que fizeram isso, quitaram o financiamento, recuperou o valor investido e ainda teve ganho imobiliário de É um valorização. ágio aí. É um ágio tranquilo. Uhum. Lembrando, eles moraram na casa 6 meses e foram transferidos. Aí eu fiz um cenário econômico, 2 cenários, e a gente já vendeu ligeiro a casa. Ele quitou tudo e sobrou 50.000 para ele, de lucro. Olha. Porém, que dinheiro que ele tinha colocado? Nenhum, porque ele tinha usado o FGTS dele de entrada. Então, o que aconteceu? Então ele entrou na época, vamos dizer, com uns 40.000, 50.000 Certo. também. Ele voltou com aqueles 50, voltou com a parcela, pagou a imobiliária e sobrou com 50.000. Então ele saiu de dinheiro nenhum, só o investimento do financiamento do capital, do FGTS, no caso Uhum. é a operação que é FGTS, mas poderia ser recurso próprio dele. Uhum. Então ele saiu de não pôr nada para sair de casa com 150.000 reais no bolso. 150.000, com crédito Livre, renovadinho lá, já renovadinho. está quitado, Quando eu faz no apresentei esse cenário para ele, eu ainda coloquei assim: você é uma observação, eu tenho salvo hoje. Apresento para os clientes com a permissão dele, certo. sem apresentar o nome do CPF, ó. Case, exatamente. Case. Eu falei assim: tá vendo? Ele ainda me perguntou: mas é fácil assim? É só isso? Mas é uma coisa atípica, assim, é uma sorte que o mercado. Eu falei: não, é Não, padrão. Como eu te todo disse lá dia. atrás, é isso aí. Ele ficou assim impactado, porque assim, ele achou muito. Ainda coloquei: você está tendo lucro imobiliário maior que às vezes o investidor. Porque percentualmente, por jornal, eu falei, não. E na época eu coloquei em anexo para ele as 3 maiores aplicações financeiras, rentabilidade, seja de dividendos ou seja, rentabilidade de mercado, e nenhuma dava nem 50% naquele curto período que o mercado imobiliário deu para ele. Não dá. O cálculo, já tentaram, enfim, né, quando a gente começa a falar sobre percentuais, né, os Uhum. ROI que a gente obtém nas nossas arrematações, entendeu? Eh,
Já tive arrematação de pagamento à vista, que eu nem fiz financiamento, que eu já tive 70% de ROI, entendeu? Fiz arrematação de financiamento, a última que eu fiz com financiamento deu 200 e poucos por cento de ROI, Mas é tá natural, entendendo? porque assim, se no mercado Cara, normal, não vou dizer no tradicional, mercado comum, vamos dizer assim, que a pessoa compra e tem a valorização anual, depende da região que está colocada, cada vez é maior, ela tem. Se ela tem também de comprar na planta, valoriza na planta e valoriza o mercado, isso padrão normal. O que não vai acontecer num leilão onde a pessoa sempre, né, e você com expertise vai dizer, que sempre paga menos que o valor de mercado. sempre paga menos valor de mercado e a oportunidade diária é assim, demais, entendeu? Por exemplo, vamos falar como é que eu faço? Eu garimpo todos os dias. Então, o pessoal: "Cara, mas como é que você fica garimpando?" Às vezes eu fico garimpando até é questão até de você precisa criar uma memória de preço, por Uhum. região. Então, se falar aqui de Campo Grande, por exemplo, eu vou saber quase tudo questão. Então, a minha garimpagem hoje é muito rápida, eu vou passando o olho assim, só que eu fico impressionado sabe com o quê, Marco? A quantidade de oportunidade diária. Aí eu fico pensando: "Rapaz, se eu tivesse tanto aqui na conta, eu despejava". Tanto é que tem um negócio dentro das nossas comunidades, né, que a gente tá na uma das maiores comunidades do Brasil, né, eu faço parte da maior comunidade do Brasil de arrematantes do Brasil aqui da Smart Leilões, entendeu. E o assunto nosso lá, geralmente sabe o que que é? Acabou o dinheiro. É um meme. Cara, e mesmo cotizando, você faz várias cotizações, porque esse é o lance também, por quê? O lance da cotização também, vou só dar um detalhe aqui referente à cotização. Gente, se for cotizar, se você tiver um amparo, tiver uma assessoria, tá com expert, tudo, cotização de mais de 2, 3 pessoas, vocês precisam tomar o cuidado, referente a atribuições de cada pessoa que vai estar entrando nessa cotização, tá. Porque não adianta, eu ter 4 pessoas para cotizar e o Renato fazer 100% do trabalho, porque a intenção da cotização, o que que é? "Marcô, vamos cotizar? Tô com o imóvel aqui em Campo Grande, assim, assim, assado. Renato, eu vou, Marco, eu não tenho dinheiro. Eu tenho, beleza. Entra com o Money, ou entrar com o Smart que eu vou tocar a obra, vou tirar, desocupar tudo. Não, vamos entrar com 50. Marco, você toma conta de tal, porque senão na verdade, o segredo da escala também é essa, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com quem está entrando conosco nessa jornada, sabe? Porque não adianta você cotizar com várias pessoas que não vão te agregar também. Entendeu? Aí quando a gente fala de cotização e você tem um grupo, cara, seleto, que a gente fala, né, de pessoas que estão com o mesmo propósito, essa questão do servir, né, essa questão de aumento de patrimônio mesmo, a pessoa quer chegar ao extraordinário, igual você falou, tem que perder essa crença mesmo, porque o dinheiro também, pô, faz parte, É a energia né, da vida. a energia da vida, exatamente. Só que aí, cara, voltando lá na questão de você dissolver esse patrimônio, cara, quando você começa a cotizar, haja dinheiro, irmão. Eu tenho oportunidade é sério. Eu já fiz arrematações, eu já fiz 3, 4. No ano passado teve no meio do ano lá, quando eu fui fazer umas operações, eu arrematei 7 imóveis num dia. Nossa, Eu arrematei 12 no mês. nossa, você Aí você calcula isso. E eu fiz interno. Você calcula isso quando você tem braços, quando você tem parceiros, entendeu? Meu irmão, é um oceano azul, é igual o você oceano falou, azul de mesmo, oportunidades e oportunidade. realmente é 50%, 60% de desconto, é financiado, você tem um crédito, agora usa o seu, depois eu uso o meu. Lógico, de uma maneira transparente, né, realmente de uma maneira sábia também de garimpagem, não é saindo na loucura. É por isso que eu falo, eh, entra. Entra no leilão, entendeu? Eh, rentabilidade indiscutível, entendeu? Mas esteja com as pessoas certas, tá bom? Pelo menos para que você comece a galgar, a ter conhecimento na prática, você ter memórias de tudo, né? Porque é uma jornada, a gente fala: "Ah, mas a arrematação é arrematação, pô". A gente entra ali e faz a arrematação, entendeu? Mas aí, você sabe desocupar? Você entende da parte de documentação, Você sabe vender averbações? depois? E aí, aquele imóvel tá averbado toda a construção dele, tá, não tá? O engenheiro vai reprovar, não vai? Entendeu? Aí vem a reforma, vem a venda, É, vem vender. enfim.
entendeu? Então tem uma jornada por trás disso daí, Existe uma jornada de né. expertise e de técnica, né, para esse método, né. Muito importante a gente falar do método, as pessoas têm um pouco de quando se fala em método, as pessoas pensam que você quer vender algo em relação ao método, mas não é, é vender o trabalho, né, é vender o resultado. E não é só vender, é entregar. E aí quando você fala do propósito, a gente tem que servir, e a gente sempre conversa sobre isso, né, e tem esses mesmos princípios, né, é o que a gente fala, não é só uma vez. Porque as pessoas têm que entender que quando você está num mercado desse, de alavancagem, sugerindo para as pessoas, convidando, oferecendo essa oportunidade para que todo mundo ganhe junto e ao servir, você não quer fazer isso uma vez, você não quer usar ela de catapulta, né? Ela vai entrar com a grana agora, e aí daqui a quando você estiver lá no auge, você devolve, você fica com a sua parte, tá tudo bem. Não, é o contrário. Você quer criar uma comunidade que as pessoas se retroalimentem de investimento, porque não tem nada melhor. Tá aí, né? O mercado tradicional de varejo era na indicação, antes de ter tanta tecnologia. Mas o de leilão e o de imobiliário também é a mesma coisa. Por Exato. quê? Se você tem alguém que você ama, alguém que você gosta, e é natural as conversas de negócio, volta naquela conversa, tem que parar essa crença limitante que a gente não pode ter riqueza, não pode construir prosperidade, que isso é errado, tem que ter alguma coisa suja ou ilícita por trás disso. Se você tem alguém que você ama ou gosta, você vai falar assim para alguém, investe aqui, que eu investi e deu certo, né. Então você fala assim: "Eu tô", Exato. e a pessoa vai te perguntar aí: "Mas o que que você faz com seu dinheiro?". "Ah, você tá tô lá investindo em leilão assim, assim". "Ah, mas é muito difícil, porque diz que a pessoa nos ocupa, às vezes tá destruído, e às vezes você não tem". Realmente, quem não é do mercado, ele pode fazer um esforço, mas além dele não ter tudo isso por trás, esse bastidor, esse backstage, o que que acontece? Ele também não entende se real o que que você precisa fazer para agregar esse produto no mercado, para ele vender com rentabilidade, com lucro, essa de Posicionamento, posicionamento, lógico. a pessoa não tem. Então você tem que ter 2 expertises, né. Porque eles falam: "Não, eu tenho um amigo", né, não menosprezando os outros carreiras, obviamente. "Não, eu tenho um amigo que é advogado, que ele é esperto em leilão, ele arremata, ele sabe". Tudo bem, mas essa é uma das fases. Mas ele sabe se aquele imóvel tem liquidez de mercado? Que se a sua jornada de pôr ele para o mercado vender gera e concretizar esse lucro, você sabe, mas a gente sabe. Aí a pessoa desanima. Aí quando as coisas perdem força, porque a pessoa tem muita começativa e pouca acabativa, né. Exatamente. Ele vai, começa, e baseado nessa única experiência, ele cria uma memória ruim, ou de jornada longa, de frustração, ou de não êxito como ele imaginava, que às vezes a promessa é muito grande, a gente sabe que existe Sim, não várias pode coisas. fantasiar o Não pode negócio, fantasiar, a gente tem que ser muito sensato e cético. sim, O padrão de mercado, como pé no você mesmo já chão. me explicou aquele dia, é tanto, mercado conservador. Você vai buscar, lógico, o extraordinário, tem várias variáveis que podem te dar um lucro acima da média de mercado para aquela operação, mas considera aquilo. É o famoso: "O que vem é lucro"? Realmente, o que vem é lucro e lucro. É o Lucro e lucro que lucro. você estava esperando e um lucro a mais. E essa consciência tem que ter. Então, quando você educa as pessoas, você vai disseminando essa informação, por isso que a gente está sempre nesses podcasts, nesses bate-papos nossos, para a gente ter essa troca que a gente está tendo, para as Ô, pessoas verem que é algo muito simples, simplista, desde que ele seja assessorado, desde que eu obedeça a jornada. desde que eu desse a Não jornada. tem como você pular, cara, o processo. Não tem como você ter sucesso sem passar pelo processo. Não, Não tem tem, como, cara, assim, porque vai quebrar a corrente, vai vai, quebrar, não não. não tem como. E você pensa, se você alguém faz um investimento, vamos dizer que ele tem um carro, vamos fazer um exemplo bem prático, tem um carro de R$ 100.000, e ele vendeu esse carro de R$ 100.000 e ele vai para um carro num momento um pouco mais econômico de 50.000, e ele investe aí no imóvel, através com você, por exemplo, com R$ 50.000, que é uma cota comum, Uhum, tranquila, certo. né? Uhum. Você, quantos carros você devolve para ele em uns 5 anos, Renato? Eita, rapaz. Nem carro, primeiro que nem carro ele vai querer mais, Não, nem carro ele vai ele querer falar vai só de metro não, ele não quadrado de vai imóvel. querer, ele pode até querer, vai Andar de ele Uber vai só. financiar um carro que ele tem o sonho de ter e vai pagar Vai aquele pagar. carro com a operação do imobiliário, entendeu. E aí, Nesses 5 anos aí, rapaz, haja carro, hein. haja Dá pra carro. montar uma frota. É montar uma frota. E aí você tem que falar isso. Você tem que querer ter as coisas. Não quer dizer: "Ah, mas para mim ser um É. alavancador patrimonial, para me deixar um patrimônio, para mim, para um plano pessoal de rodar o mundo quando eu for me aposentar, então eu preciso Sim. levar uma vida muito simples". Não necessariamente. Não, também. Você tem que se pagar primeiro. E essa cultura, eu tenho um filho de 12 anos, vai fazer 13, Boa, o legal. João Davi. E aí o João Davi já é atento a mercados, coisas, porque vê a conversa nossa, participa. E aí você vai testando como que é a nova economia, a nova educação. Guri é guri.
né? Ele falando de Porsche. A gente foi na concessionária da Ah, Porsche eles esses são dias. vibrados. Aí ele falou, pai, vamos fazer um infoproduto, tal, 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 porque quando eu juntar 1 milhão, eu vou comprar uma. Infoproduto, olha o linguajar. Linguajar. E tá nessa discussão. Nós vamos ser sócios, né? Daqui a um dia. E aí ele falou assim: aí eu vou comprar uma Porsche com o primeiro R$ 1 milhão. Eu falei: não, você não vai fazer isso. Você vai fazer Primeiro 1 investimento, milhão não você vai vai. investir. Você tem que querer. Eu desenhei para ele desenhado. Por quê? Você tem que ver onde você quer morar, que padrão de vida que você quer ter e que carro que você quer ter. O seu primeiro R$ 1 milhão, meu filho, tem que pagar a sua Porsche e a sua moradia, a sua Ali que tem vida. que sair. E continuar aumentando. Ele falou, eu falei, até porque carro não fica velho. E a hora que você quiser trocar de Porsche, porque a linguagem dele é essa, né? Não adianta também criar tanto grau de consciência numa Não, criança, aí né? você tem que dosar. Aí ele ficou. Falei, e nos outros 5 anos, a Porsche que vai custar 1 milhão, você não vai ter mais 1 milhão. Aí ele falou, mas eu tenho que fazer isso quantas vezes? Eu falei, sempre. Eu posso fazer isso sempre? Contínua. Aí ele falou, uai, ele falou da frota. Uai, mas então, depois mesmo em 10 anos, eu posso ter uma garagem, posso ter uma frota de Porsche na garagem? Eu falei, se o seu sonho da realização são Porsches, entre Vai outros ter. carros, você vai ter, É. mas você tem que ter um começo. Você Uhum. tem que fazer investimento Começo, uma e o que te vai educação. te dar educação e o que vai te entregar isso? Meu filho. Eu quero o melhor para meu filho. Sim. Mercado imobiliário, meu filho. Você pode até morar de aluguel. Falei pra ele, você pode morar na Times Square nos Estados Unidos, se você quiser, desde que você tenha um lastro de imóvel que vai gerar. Sim. Aí você vê. Você pensa se nós dois, quando tivesse 13 anos, alguém tivesse falado isso pra nós? Marcos, isso daí é uma coisa que a gente carrega, né? Sabe aquele negócio? É, Né? Eu também tenho filhos, tenho uma é, filha de 22, 23 anos, a Giovana, e tem o Carlos Henrique, e a gente tem esse comparativo, né, cara? é, Se eu tivesse essa idade de é, vocês, você ia ver o que eu sim, estaria fazendo, né? Agora com essa mentalidade, essa sei que mentalidade. lá. E é real, cara, essa coisa aí de você se preparar, de você enxergar o futuro lá na frente, independência financeira, independência É, geográfica. E sabe o que é o legal também, cara? Esse nosso trabalho é muito satisfatório, entendeu? A demais. realização de um sonho, você querendo ou não, até vamos falar do podcast, pô, uma base educacional, entendeu? A gente tá mostrando para as pessoas e outra, aqui não tem nada de nada, a gente tá num Não tem um bate-papo aqui. CTA no final. Não, e não tem, cara, aqui não tem, né? Enfim, é a realidade que a gente E a vive do dia a realidade que dia, e você a tá gente entendendo? Às vezes as observa. pessoas falam, ah, mas não sei o que, não, cara, já passamos É, dificuldade, já quebramos, já quebrei, já, mas é tudo maravilha. Não, não é maravilha, mano. A questão, sim, o que que você quer para o seu futuro? O que que você enxerga? Entendeu? Então, nós temos um propósito de servir, sim. Servir as pessoas, ver as pessoas mudando de vida, fazendo transição de carreira, liberdade geográfica, ajudando a família, estruturando a base familiar, não só na questão financeira, entendeu? Tô falando de mentalidade, cuidado com o corpo, tô falando de network, né? Tô falando de conexão com Deus. Então, é sobre é isso, porque sobre isso. isso vai transbordando, lógico. Depende da mesa que você está sentado, do ambiente que você tá frequentando. É por isso que a gente sempre bate na nova economia, a gente fica falando, aqui, ó, smart money. Vamos falar aqui, ó. Aqui. Ricardo Amorim, ó, João Kepler, smart money. Quem tiver oportunidade, leiam, gente. E releiam, né? Aqui e releio, porque aqui, cara, não tem como você negligenciar isso daqui, tá bom? Vou até deixar um dizer que eu ouvi muito isso lá quando nós estávamos fazendo imersões referente às nossas mentorias de leilões de imóveis. Seja interessante antes de ser interesseiro, ok? Então, quando eu estava falando da cotização, que você tem que saber com quem você vai estar executando seus trabalhos, fazendo suas parcerias, então preste muita atenção. Seja interessante antes de ser interesseiro, tá? Então, é uma dica aí que eu dou para vocês aí. Então, é sobre isso, entendeu, ô Marcos? Envolve muito mais coisas que as pessoas acham o tal do achismo, entendeu? Ah, só pensa em dinheiro. Ah, esse pessoal, sei que lá. Ah, o Marco tá pegando, arrematou um imóvel lá em Cirolândia e tá tirando uma família de casa. Não, pô. Pelo contrário. Eu tô revitalizando aquele local que provavelmente vai estar meio abandonado. Estou recolocando no mercado. Eu vou atender mais uma família. O dinheiro está voltando para o banco, aquele crédito vai voltar para
para a praça novamente. Aquele imóvel que foi tomado, o imóvel não era da pessoa, porque ela não chegou a pagar, entendeu? E provavelmente vou estar realizando mais um sonho da casa própria para outra família. Com certeza vai Olha o estar. trabalho social disso daí, mano, Os tá trabalhos só ligado? por quê? Porque o nosso dinheiro vai vir, não Vai tem vir, de como, qualquer jeito. E o que entendeu? acontece? Numa situação dessa, você falou assim: "Ah, e aí tudo você deixou uma família pra trás?" Não. Se essa família perde esse imóvel no leilão, ela não vai conseguir mais crédito, porque a vida é de momentos. Às vezes a pessoa passa por um momento, como eu já passei, você mesmo citou, de menos valor de dificuldade financeira, o Sim, negócio dá certo, transição. aí o empreendedor é assim, né, não tem É, jeito. e aí o que acontece? Se aquela pessoa ficar lá, primeiro ela tá na energia ruim, que tá perdendo imóvel, que vai ter que ser, vai ficar aquela marca na memória ruim da vida dela, tudo. Se ela sai, quando ela sai, ela fica livre daquela dívida. Ela se livrou daquele problema. E aí ela pode se recolocar no mercado, ela pode se realinhar, e você vai atender ela de outra forma, seja mesmo no aluguel ou num próximo imóvel. E às vezes essa pessoa, como você, eu sei que você faz muito isso, esse trabalho social, ela só precisa de alguém que assessora, fala: "Ó, nesse momento você vai fazer assim, porque Exato. daqui aí se não dá pra você comprar agora, não tem problema. Ela não vai estar num processo judicial, ela se livrou daquele problema. Sim, É momentâneo. quitou, saiu, O aham. ano que vem você vai comprar de Até o novo, crédito volta. até o crédito Aham. volta. Então as pessoas é onde fala, tem que perder, não gosto de ficar falando essa palavra, mas tem que ser dita, mas de demonizar o dinheiro e os negócios. Porque quando você pega outra cultura, você pega uma cultura, por exemplo, americana, é natural. Leilão, compra e várias hipotecas no mesmo imóvel, as pessoas vão fazendo alavancagem, algo. Tem gente que tem isso praticamente em outras culturas como um hobby. Comprar É. imóvel, investir tudo. E as pessoas têm esse pensamento de futuro. Falando em futuro, né, Renato? Não há nada que resista a 5 anos. Você imagina você trabalhando, focado, você fazendo investimento em mercado imobiliário, sem você tirar para o seu consumo, Disciplina. disciplina. Eu comecei a investir na Rádio Leilão em 50 mil, que virou 100, que virou. 5 anos são 500 mil reais, que, né? Então, assim, nada resiste. 5 anos de um bom investimento imobiliário podem mudar totalmente sua vida. E muda, muda, Muda Marco. sua vida. Em 5 anos de investimento recorrente, que é você vê a terminologia aí de bola de neve, muda sua vida. 5 anos bem dedicados, disciplina, podem mudar o resto da sua vida. Podem garantir que você, no futuro, esteja aposentado e viajando pelo mundo, recebendo aí seus rendimentos. Pode garantir que você, assim como eu quero, eh, passe para os seus filhos uma jornada mais curta e tá tudo bem. A gente não é porque a gente teve um pouco mais de sacrifício, as coisas demoraram um pouco mais para acontecer, porque o mercado era outro, que os seus filhos. Tem que E passar. essa é a sucessão. A sucessão não é só a sucessão patrimonial. A sucessão é a sucessão intelectual, de estilo de vida. Então você Tudo. pode diminuir essa jornada. É. Ou você não tem aquela coisa, eu tenho que juntar a vida inteira para usar na minha velhice. Mas na velhice você não vai ter a mesma saúde, às vezes você vai estar Sim. sentar naquele patrimônio, e que bem que vai ter isso. Qual que é o prazer que vai ter nisso? Agora, qual o prazer de receber a notificação que o imóvel que você adquiriu foi vendido e gerou um lucro de 70%? Ai, a melhor do mundo. Quando quando apita o Pix, a cabeça é já tá: Já "Opa, tá outra, bora botar para girar de bota novo". para girar, É, exatamente. mas é interessante, você tá falando aí sobre a pessoa ter um propósito, ter uma constância e ter uma disciplina, né. E eu acho que isso daí é Em a é a base base. do negócio. A questão latente que bate muito essa questão do não é herdeiro, é sucessor, né, é uma coisa que o pessoal tá falando muito do mercado. Marcão, primeiramente, meu amigo, você queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, sua nobre presença. Muito obrigado pela experiência, pela conduta, da visão que você tem, do trabalho que você está realizando lá em Sidrolândia, não só em Sidrolândia, mas eu sei que você tem novos projetos, né? Até em relação a Hype, a Hype Leilões, Campo Grande, enfim. Eu acho que é uma expansão que nós precisamos ter. E, cara, obrigado novamente. E queria saber o que que você tem a dizer para essa galera aí. Pode falar ali para nós ali, qual que é o recado que o Marco Aurélio deixa aí para o pessoal que nos acompanha. Prazer, Renato. Obrigado mais uma vez pelo convite. Certamente eu me sinto grato e honrado. É muito bom essa troca que a gente tem. E essa troca a gente expande a todas as pessoas. Aquele que não serve, não vive para servir, não serve para viver. E a gente tem a graça de o nosso trabalho servir as pessoas, né? Porque nós estamos falando só da aquisição do sonho da casa própria, do imóvel, nós estamos falando hoje de alavancagem patrimonial e de liberdade financeira. Então, o recado que eu tenho é isso que a gente falou, que as pessoas avaliem
as formas que estão fazendo com o seu dinheiro, os seus investimentos, e principalmente avaliem o que você espera para o seu futuro. O que que você espera da sua rotina? Porque hoje você tem uma idade, uma saúde, no futuro não. E não vamos falar de só disso, mas questão cronológica, mas vamos falar de liberdade. Talvez aquele sonho que você tem de criança de viajar ao mundo, de trabalhar olhando para a praia, olhando para o que você gosta, existe uma possibilidade sim. Tem como esse projeto que às vezes você tá na gaveta, às vezes você tá guardado até no coração e fica até com um pouco de vergonha de falar, existe através da alavancagem patrimonial. Essa troca a gente pretende fazer, seja no mercado interno de Estrolândia, Campo Grande, e ela passando isso para o Estado, ela é possível através de pessoas certas, pessoas que têm interesse em ter essa troca, em entregar resultado, porque querem alcançar cada vez mais pessoas. Eu espero que o nosso trabalho, Renato, esses investimentos possam alcançar todas as pessoas, possam chegar a todas as pessoas, cada vez mais e dissipando, porque isso vai trazer lucro, liberdade e principalmente felicidade. E isso a gente está no mercado sabe que a gente domina isso, que tem como através do mercado imobiliário, tem como alavancagem, tem como investimento, tem as possibilidades. E as pessoas todas com a energia boa de felicidade, né, de gratidão, a gente vai se conectando e vai gerar cada vez mais felicidade, cada vez mais gratidão. E é muito feliz, né, a gente realizar nossos projetos através do nosso trabalho e tá no outro prisma, quando você tá olhando as pessoas que foram assessoradas por você, que acreditaram nesse investimento, colhendo os frutos, seja de dinheiro, seja de felicidade, e expandindo isso. É muito bom. A gente espera que realmente alcance, através do nosso trabalho, cada vez mais pessoas, para que um dia a gente receba uma mensagem de alguém que está em qualquer lugar do mundo falando, ó, isso aqui começou daquele primeiro investimento que a gente fez. E eu Fantástico. mudei a história da minha vida, minha família. É o que a gente espera. A gente tem que mirar no extraordinário, acordar todo dia cedo, com um sorriso no rosto, com recorrência, arrumar a postura e trabalhar. Mas em busca de um projeto melhor e maior que a gente possa alcançar as pessoas e alcançar os nossos objetivos mesmo através disso. Obrigado novamente. Boa, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe você, Amém. toda a sua família, todos os seus projetos, tá? E a gente está aqui à disposição, tá bom? Aqui, ó, deixa eu só te passar aqui, é a nossa parceira aqui, Poxa, obrigado. tá? É uma lembrancinha aí da nossa parceira, Café Beltrão, Que bacana, pra obrigado. você se recordar Poxa, desse presentão. momento. Se tem uma coisa que eu gosto é café. Você sabe que o café, nossa cultura, ele dá. Quando você chega num lugar, passa um café, né? Você tem Hum. aquela ambiência de casa. Eu gosto de ir lá no imobiliário, sempre cheirinho de café, que as pessoas sentem, Casa saem às de vezes, mãe, casa de vó. casa de vó. Obrigado mesmo pelo presente, obrigado pela oportunidade Que mesmo de estar isso, eu aqui. que agradeço. Gente, muito obrigado, obrigado a todos que nos acompanharam aí. Curte, segue e compartilhe e aguarde para mais um episódio Café com Leilão, porque aqui você também pode. Obrigado.